Irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém? Assim de pé como você está, tome a sua Bíblia, abra comigo no livro de Paulo aos Filipenses, epístola, missiva, carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo é o de número 2. Isso. Melhorou. Amém? Estão todos lá? Epístola de Paulo aos Filipenses, o capítulo é o de número 2. Nós queremos dar continuidade à nossa sessão de estudos exegéticos e expositivos deste tratado, desta carta que Paulo escreveu aos irmãos da igreja na cidade de Filipos. Capítulo 2, verso de número 1 a seguir. Amém? Nos diz assim o texto: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai nisto o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo todos a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Põe a sua Bíblia no banco, continue de pé ainda como você está, os que podem, e vamos orar a Deus. Pai, nós queremos nessa noite te dar graças pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. O Senhor é bom para conosco e nos concede a oportunidade não apenas de estarmos aqui, mas de participarmos de um culto onde podemos expressar ao Senhor os nossos sentimentos, abrir para o Senhor o nosso coração. Podemos ouvir e compartilhar a tua palavra. Nisso, mais uma vez, é comprovada a tua misericórdia sobre cada um de nós. Deus eterno, nós precisamos da tua direção, da inspiração do teu Espírito, para podermos, meu Deus e meu Pai, repartir com os teus filhos, com aqueles que aqui estão nessa noite, a tua palavra. Sê conosco, nos auxilia nesta tarefa, nesta missão da qual o Senhor nos tem incumbido. Pai bendito, Pai santo, venha abençoar cada vida que aqui está. Venha renovar as nossas forças, venha abundar em nossas vidas a tua alegria, Senhor. Nós assim oramos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se assente, irmão, se acomode no seu lugar. Meus irmãos, eu fico feliz, por estarem conosco aqui a Lu, a Michele, a Dani. Deus abençoe, sintam-se à vontade em nosso meio.
sem sombra de dúvida, o Senhor Jesus tem uma palavra para o coração de vocês também. Eu costumo dizer que é impossível nós falarmos do nome de Jesus, ou cantarmos sobre ele, como aqui foi cantado nessa noite, e não termos as nossas estruturas de alguma forma abalada. O nome de Jesus não é um nome qualquer. Jesus não se trata de um personagem qualquer, ou não foi um homem qualquer. Jesus é definitivamente o Deus que salvou essa igreja. O Deus que nos resgatou da nossa vã maneira de viver e nos deu uma nova perspectiva de vida. Que gerou em nosso coração a esperança que outrora não havia em nenhum de nós. Esperança que nos regia, que nos direcionava, era uma esperança efêmera, passageira, circunstancial. Mas o Senhor Jesus, Ele nos deu uma nova visão, gerou no nosso interior uma esperança que não depende ou que independe das circunstâncias. Eu me sinto muito à vontade aqui pelo fato de que o irmão Guilherme, o irmão Bruno, que iniciaram essa proposta pedagógica, educacional, de compartilhar as Escrituras de forma mais detalhada, de forma mais minuciosa. O guia aqui na nossa primeira aula, ele lançou um fundamento que nos dá segurança para construirmos sobre ele, abordando toda a perspectiva histórica, geográfica, política, religiosa da cidade de Éfeso, a igreja que se originou nessa cidade, os aspectos de origem, de fundamento da igreja na cidade de Filipos. E isso nos dá segurança para construir. Na sequência, o irmão Bruno veio nos ensinando, lançando luz sobre um tema que tem sido muito discutido nos dias de hoje, distorcido por muitos líderes religiosos, acerca da alegria na angústia. Isso é, a alegria do cristão independe de circunstâncias. A alegria no coração de quem tem a Cristo não depende das situações positivas da vida. Não depende do sucesso, da prosperidade ou de circunstâncias positivas. É muito bem entendido através das Escrituras que, sendo as circunstâncias favoráveis ou não, a alegria do cristão é ter Cristo, é estar com Ele, unido, vinculado, buscando servi-lo da melhor maneira possível. Isso nos dá segurança para continuar construindo a nossa perspectiva, a nossa proposta de educação cristã fundamentada na epístola de Paulo aos Filipenses. Nós louvamos a Deus por aquilo que já foi ensinado aqui ao longo das quartas-feiras que já se passaram. E hoje nós queremos compartilhar com os irmãos mais uma porção deste tratado espetacular, deste tratado que nos inspira, que revela algumas características afetivas do apóstolo Paulo. Nós percebemos claramente que o apóstolo Paulo, ele nutre um sentimento especial por essa igreja. Quando nós passamos a ler esta carta, a pesquisar sobre os seus aspectos exegéticos, nós vamos entender que Paulo, ele nutre um sentimento, ele tem uma afeição especial pelos filipenses. Ele destaca as virtudes dessa igreja.
Ele põe em evidência as características positivas dessa igreja e o seu afeto, a sua afeição pelos irmãos filipenses. E eu percebo aqui um ponto importante deste relacionamento de Paulo com os irmãos da igreja em Filipos. A igreja, ela se mostrou, ao lado do apóstolo, uma igreja cooperadora. Se nós observarmos aqui o capítulo de número 1, os versículos de número 3 a 5, Paulo, ele revela este sentimento especial que ele nutre a cada dia pela igreja, dizendo: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa cooperação da igreja de Filipos no Evangelho não se deu apenas no aspecto financeiro, na contribuição, nos donativos que a igreja enviava a Paulo pelas mãos de Epafrodito. Mas essa cooperação da igreja filipense na proclamação do Evangelho se deu desde o dia em que Paulo chega na cidade, em que as primeiras vidas vão se rendendo aos pés de Jesus, se aliando a Paulo no combate do Evangelho. Desde o primeiro dia a igreja se mostrou uma igreja ativa, dinâmica, na cooperação da propagação do Evangelho que Paulo ensinou. Então isso fez com que Paulo nutrisse este sentimento especial, este sentimento singular pela igreja. A gente percebe que no capítulo 2, Paulo, ele trabalha de forma preventiva, porque nós inferimos de alguns versículos a ideia da possibilidade de um espírito faccioso, a divisão se aproximando dos arraiais da igreja, das cercanias da igreja. Isso fez com que Paulo estabelecesse aqui, no capítulo 2, uma proposta de comunhão plena, profunda, ampla, entre os irmãos da igreja. E ele nos revela aqui que o agente fundamental para que essa comunhão ela se tornasse uma comunhão inabalável, que não pudesse ser rompida em circunstância nenhuma, é a humildade. Paulo destaca a humildade como agente fundamental para que essa comunhão profunda fosse mantida no dia a dia dos irmãos da igreja de Filipenses. Paulo nos diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito e alguns entranháveis afetos de compaixão. Paulo está aqui fazendo uma pergunta da qual ele já sabe a resposta. Ele está retratando aqui os aspectos amplos, plenos, de uma comunhão legítima entre os irmãos. Ele destaca que a fonte desta comunhão, que a fonte deste relacionamento profundo dos irmãos é Cristo. Ele diz: em Cristo há, sem sombra de dúvidas, consolação em amor. Em Cristo há, sem sombra de dúvida, comunhão no Espírito. Em Cristo há, sem sombra de dúvida, afeto e compaixão. E ele se utiliza aqui da expressão entranháveis. Isso significa, é o sentimento que procede de dentro, do interior. A comunhão não é retratada apenas em palavras. A comunhão não pode ser retratada apenas em gestos. A comunhão tem que partir do íntimo, das entranhas de cada um de nós.
Nós precisamos nutrir os sentimentos retratados, revelados por Paulo aqui, que emanam, que vêm de Cristo para o nosso interior. Nutrir esse sentimento pelos irmãos, caminhando assim em uma comunhão inabalável. Inabalável. Paulo diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. É interessante aqui que Paulo ele destaca o fato de que se esse é o comportamento ou o sentimento que rege a vida da comunidade cristã em Filipos, Paulo diz: a minha alegria vocês completam com isso. Paulo diz: vocês me satisfazem, me tornam alegres, eu me encontro pleno quando eu vejo vocês caminhando em comunhão. Saber que vocês nutrem essa afeição genuína uns pelos outros. Saber que vocês nutrem amor, comunhão. Saber que vocês nutrem um sentimento genuíno uns pelos outros. Isso completa a minha alegria. E Paulo vai além descrevendo, né, essa perspectiva de comunhão, de associação, de alinhamento da igreja, onde todos pensam da mesma forma, onde todos têm o mesmo sentimento, visto ser esse sentimento gerado no coração da igreja, no interior da igreja, pelo próprio Senhor Jesus. O apóstolo Paulo descreve aqui: o meu desejo é que sintam o mesmo amor, que tenham o mesmo ânimo, que sintam todos a mesma coisa. É interessante aqui, queridos, que o apóstolo Paulo ele está preocupado, está prevenindo a igreja de que alguém desvirtue a comunhão perfeita, ou plena, ou sincera, que conduzia a vida da igreja. Paulo está aqui de forma ampla, profunda, descrevendo a ideia de que a igreja deveria continuar caminhando em comunhão e prevenida contra os males da divisão, das facções, do partidarismo. É interessante que o próprio Jesus ele faz menção dessa ideia de união, de conjunto, quando ele cita no Evangelho de Mateus, o Evangelho que Mateus escreveu, dizendo que nenhuma casa ou reino dividido entre si mesmo pode subsistir. Nenhuma casa ou reino que está dividido, que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e que não há entendimento, pode subsistir. Logo, a comunhão é fator indispensável para que a igreja marche triunfante, vencedora, para que a igreja vença as astutas ciladas do diabo, para que a igreja vença as propostas sedutoras do mundo, para que a igreja esteja alinhada e trabalhando pela mesma causa justa e santa do Evangelho. Igreja não é campo de partidarismo, igreja é campo de comunhão, de união no Espírito, de propósitos alinhados, de perspectivas alinhadas. Se nós trabalharmos aqui com os mesmos propósitos, apesar de sermos diferentes,
apesar de termos gostos diferentes, apesar de termos aparência diferente, apesar de sermos diferentes no modo de ensinar, no modo de administrar ou de pastorear, nós devemos estar alinhados nos propósitos do reino de Deus. Quando os propósitos do reino de Deus estão colocados acima das nossas próprias perspectivas, a igreja vence, a igreja prospera, a igreja cresce. E quando eu falo de crescimento, eu não falo apenas de crescimento quantitativo ou em quantidade, mas eu falo de crescimento qualitativo. Nós devemos abandonar a ideia de que Deus ele não quer a quantidade, Deus ele quer a qualidade. Não, irmãos. Deus ele quer a quantidade e nos prepara aqui dentro para nós investirmos na qualidade. Deus ele busca também a quantidade, porque Deus vai usar você para fazer com que a quantidade tenha qualidade. A igreja tem investido na qualidade, no ensino, na preparação, na formação de líderes, de obreiros. Essa é uma perspectiva que tem que ser levada adiante. Porque é assim que a igreja vai crescendo, unida na mesma perspectiva, no mesmo propósito, na comunhão do Espírito Santo. O apóstolo Paulo continua dizendo: vocês completam o meu gozo quando sentem a mesma coisa, quando vocês têm o mesmo ânimo. Nós vimos aqui na lição passada que nós não devemos depender das circunstâncias para ter alegria. E eu destaco aqui um ponto interessante também, que nós devemos levar em consideração. Nós não podemos perder o ânimo. O desânimo tem matado mais cristão do que o próprio pecado. O povo tem desanimado de participar das reuniões, das atividades da igreja, desanimado de fazer uma leitura bíblica, desanimado de orar a Deus, de ter um devocional, um particular com Deus, desanimado nas programações estabelecidas pela congregação. Paulo diz: vocês me deixam alegres se vocês tiverem o mesmo ânimo. Se você perceber, meu irmão, que alguém do seu lado se encontra desanimado, anima ele. Dá uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. Estimula ele. Anima aquele que você percebe estar desanimado. Porque Deus sempre nos incentivou a termos bom ânimo. Quando Deus chama Josué, ser forte e tem bom ânimo. Quando nós nos animamos pelas coisas de Deus, naturalmente nós vamos estar em comunhão com os irmãos, porque nós vamos estar envolvidos na obra, envolvidos nas atividades, envolvidos nos trabalhos, porque nós estamos animados para isso ou para aquilo. Paulo diz: vocês completam a minha alegria quando vocês têm ânimo. Paulo continua dizendo: sintam a mesma coisa. Como eu disse aqui, nós somos todos diferentes, ninguém aqui é igual. Cada um tem a sua própria personalidade, as suas próprias características físicas, intelectuais. Ninguém aqui é igual, todos nós somos diferentes. Mas nós precisamos buscar sentir a mesma coisa.
E quando nós falamos de sentir, nós não falamos apenas da perspectiva emotiva, sentimental. Quando nós falamos em sentir, a palavra sentir identifica-se muito com a palavra pensar, com o verbo pensar. E quando nós falamos a mesma língua, quando nós pensamos a mesma coisa, e quando eu falo pensar ou sentir a mesma coisa, eu falo nas coisas pertinentes ao reino de Deus. Porque é óbvio que cada um de nós tem as suas próprias perspectivas de vida, tem os seus próprios objetivos, seus próprios projetos. Mas quando eu falo em sentir ou em pensar a mesma coisa, eu estou me referindo às coisas pertencentes ao reino de Deus. Nós precisamos estar envolvidos no reino de Deus com o mesmo sentimento. Com o mesmo pensamento. E Paulo continua dizendo, nada façais. Isso é uma preventiva que Paulo está dando. Paulo está orientando de forma muito profunda a igreja contra a divisão, contra a facção ou partidarismo. Paulo está dizendo, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. A ideia mais difícil é elaborada aqui. Porque a proposta de Paulo é que eu considere aquele que caminha comigo superior a mim mesmo, independente das minhas qualificações, independente do meu poder aquisitivo, independente daquilo que eu sou ou daquilo que eu possuo. Paulo está ensinando, considere os outros superiores a si mesmo. E cá entre nós, irmãos, fazendo a aplicação desse texto para a era da pós-modernidade, para o século 21, em que o espírito exclusivista, egocêntrico, tem imperado na sociedade moderna, em que cada um pensa apenas em si mesmo, em que o ditado aquele, farinha pouca, meu pirão primeiro, nunca foi tão atual, Dorival. Eu considerar o outro superior a mim, ou priorizar as coisas dos outros em relação às minhas, é difícil. Sabe o que significa? Que eu preciso parar um pouco e olhar para o lado. Nós estamos sendo regidos pelo capitalismo desenfreado, em que nós estamos correndo velozmente atrás das nossas coisas, sim ou não? Sim ou não? Ou eu estou enganado? Estamos correndo velozmente atrás das nossas coisas, dos nossos propósitos, dos nossos projetos, nossos sonhos, correndo atrás da máquina, como se diz. Mas o conselho que Paulo dá é que nós precisamos parar um pouco e olhar para o lado. Barclay, ele diz assim: se para alguém a vida se torna um conjunto ou um concurso cujo prêmio tem que se ganhar, ou uma luta que tem que se vencer, sobrepujar ou conquistar, verá os outros como adversários pelo caminho. Se o meu objetivo está centralizado nos meus cuidados, se eu não tenho a mínima capacidade de olhar para aquele que caminha comigo e auxiliá-lo em suas necessidades, eu não estou ligado a Cristo. Não há fusão com Ele.
Capítulo 10 e versículo 25 do Evangelho que Lucas escreveu, o texto diz que um certo doutor da lei veio ao Senhor Jesus dizendo: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus disse: como lês a lei? E de que forma a interpretas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondeste bem, faze isso e viverás. E o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, disse: mas quem é o meu próximo? Jesus disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E ao longo do caminho caiu na mão de salteadores, que o roubaram, que o espancaram, que o deixaram à beira do caminho meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote, estava no caminho, viu, mas não parou. Na sequência, um levita desceu pelo caminho, viu, mas também continuou o seu caminho. Mas um samaritano, que fazia o mesmo caminho, viu, parou e se compadeceu dele. Quem sabe o sacerdote tinha os seus afazeres em Jericó. Quem sabe o levita também tinha os seus afazeres em Jericó. E quem sabe o samaritano também tinha os seus compromissos em Jericó. Mas o samaritano parou para ajudar. É isso que eu vejo e entendo o que Paulo está dizendo. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não importa quem eu sou, o que eu tenho. O que importa é que pelo caminho eu não estou sozinho. Existem pessoas que caminham comigo e que precisam da minha atenção, que precisam do meu olhar. Quem sabe de uma palavra, quem sabe não é o recurso financeiro, não é o donativo, quem sabe é uma palavra, mas nós precisamos parar e olhar para o lado, gente. Nada façais por contenda ou vanglória. Paulo fala sobre isso, ainda nessa epístola, quando diz: uns pregam a Cristo por isso, outros pregam por aquilo. Nós não devemos nos envolver no trabalho ou no serviço ou praticar a mordomia cristã com o objetivo de recebermos alguma coisa, ou de sermos ressarcidos, ou de termos algum benefício com isso. Nós devemos nos envolver na mordomia cristã, no serviço do reino, porque nós temos a Cristo. Porque Cristo está na nossa vida, porque Cristo está na sua vida. Tudo aquilo que nós precisamos, nós já temos, é o Senhor Jesus. Nós precisamos compreender isso. Imagine só se o pastor estivesse aqui buscando os seus próprios interesses. Mas o pastor trabalha com afinco, não pela sua própria vida, mas pela vida da igreja. Não trabalha por si só. Não trabalha para seu próprio deleite, ou para seus benefícios, ou para se gloriar em alguma coisa. No capítulo 6, versículo 3 de Gálatas, Paulo diz: longe esteja de mim o gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Olha só que coisa extraordinária. Atente para aquilo que é do outro. Não viva apenas
para a sua própria satisfação, mas reparta o seu esforço, o seu empenho, o seu ânimo, o seu amor, a sua dedicação com quem vai ao seu lado no mesmo caminho. Faça isso. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Falando sobre essa ideia de altivez, essa ideia de soberba, de presunção, que muitas vezes é visto, até mesmo nos arraiais evangélicos por aí afora. Eu me lembro de um episódio em que eu estava participando de um congresso, e ouvi o pastor testemunhar, isso me chamou muito a atenção. Ele testemunhou dizendo que havia sido convidado para um congresso em São Paulo. E quando chegou no aeroporto, era um pastor do interior, e quando ele chegou no aeroporto, ele foi recepcionado por um casal de irmãos. E esse casal de irmãos ficou responsável por hospedar este pastor e a sua esposa em casa. E o pastor dizia que ele percebeu logo de cara que o irmão tinha muito poder aquisitivo. Pelo carro com que ele foi recepcionado no aeroporto, pela casa do casal, a propriedade que eles possuíam, muito grande. Notavelmente ele percebeu que o irmão tinha muito poder aquisitivo. E o pastor foi para o congresso no sábado, e quando esse casal de irmãos chegaram na igreja, esse casal, eles eram os porteiros da congregação. Os porteiros. Estavam recepcionando os irmãos na entrada da igreja. Foi recebido pelo pastor no púlpito, o obreiro, presbítero na época. Foi recebido no púlpito, colocado no seu assento, participou do culto, pregou a mensagem da palavra de Deus, e no domingo eles foram almoçar na casa deste irmão que hospedara esse pastor. E conversa vai, conversa vem, o pastor descobriu que tanto o obreiro da congregação, quanto o porteiro, trabalhavam na mesma empresa. Trabalhavam na mesma empresa, uma grande multinacional no estado de São Paulo. E para surpresa do pastor que foi pregar, o irmão que era porteiro, era diretor daquela multinacional. E o presbítero, que era o obreiro da congregação, era o faxineiro. E o pastor testemunhou para nós na igreja dizendo: eu nunca vi tanta humildade e submissão como eu vi na vida daquele casal de porteiro. Eram ricos, diretor de uma grande multinacional, mas reconheciam o trabalho do seu pastor. E em tudo, nunca me esqueça dessas palavras, em tudo eram obedientes. Considere os outros superior a si mesmo. Cada um não atente nas suas próprias coisas, mas nas coisas que são dos outros também. Barclay ainda diz que ninguém pode caminhar desunido do seu próximo e dizer que está unido a Cristo. Amém, meus irmãos? São 9h05. O Gui já está rindo de mim lá. Eu vou parar por aqui. E os irmãos já se compadeceram de mim. Disseram que vão me dar outra quarta-feira para mim concluir o texto, pastor. E eu prometo para os irmãos que na próxima quarta nós vamos concluir. Na próxima quarta não, no próximo dia nós vamos concluir o texto. Tá bom, Bruno? Vamos estar em pé, irmãos. Nós queremos respeitar os nossos horários. Amém? Quero chamar nosso pastor aqui para fazer uma oração por todos nós. Pense nisso, querido. Pare um pouco. Eu entendo que o dia a dia é corrido de todos nós. Todos nós enfrentamos, estamos nesse fluxo.
Nós vamos parar um pouco, botar um pouco o pé no freio e olhar para o lado e perceber aqueles que caminham conosco. Parar para ouvir, interceder, auxiliar, dar uma palavra de ânimo. Isso é agradável a Deus em Cristo Jesus. Amém?